E aí, pessoal, aqui é o Renan. Então, a gente já viu nos outros vídeos como a gente cria uma tabela, como a gente visualiza os dados que tem dentro dela, como é que a gente insere. Agora a gente vai aprender dois comandos novos e serão os últimos para a gente conseguir deletar dados e fazer a alteração deles. E eu vou ensinar eles os dois juntos porque eles são um pouco perigosos, tá? Perigosos, de certa forma. Então, para fazer, por exemplo, o update, né, digamos eu queira que a gente organizei um pouquinho aqui os endereços, tá? Mas digamos que eu queira escrever aqui com uma letra maiúscula, direitinho aqui o, o endereço aqui da Juscelino aqui, que é o 6. Então, o que eu quero fazer é um update. Então, eu começo com um campo, começo escrevendo o código, né, o SQL update. Depois, eu vou dizer qual é a tabela, né? Então, update, endereço, e aí eu vou dizer, depois no set, qual é a coluna. Então, eu quero alterar a informação da coluna rua. Então, eu quero que, por exemplo, a rua seja igual, aí eu vou pegar aqui, ó, Juscelino, não consigo alterar, vou botar rua Juscelino K de Oliveira, tá? Então, eu quero setar para a rua esse valor. Esse comando aqui, ele já é válido, tá? Só que eu não estou especificando que eu quero para a linha 6, né? Para o código 6 aqui, de ID 6. Ou qualquer outro filtro específico. Então, se eu rodar esse update, ele vai fazer o update para todas as linhas da minha tabela. Então ele colocaria todos os registros aqui como Rua Juscelino K de Oliveira, tá? Então, por isso que ele é um pouco perigoso. Então, eu sempre vou, o update, ele vai ser sempre seguido de um where. Eu vou dizer aonde eu quero fazer esse alteração. Bom, nesse caso eu quero ser bem específico, tá? Então, eu quero que onde o ID é igual a 6. Assim como, então, e esse where é a mesma ideia do select, né? Então, select lá o where ID igual a 6 é a mesma ideia, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, usar um end aí, onde, por exemplo, a rua for igual, digamos que eu quiser ser bem específico mesmo, para não ter perigo, eu poderia ainda colocar onde a rua está escrito dessa forma aqui. Nesse caso eu não preciso, já que o ID é único, não tem outros 6, então isso aqui já basta. Então aqui eu tô tendo certeza que eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer uma alteração na tabela endereço, eu vou setar a rua para esse valor, onde o ID for 6. Então, perfeito. Vou executar. Vou fazer um select aqui. E funcionou certinho, tá? Então, aqui eu poderia ainda fazer outra alteração que seria para adicionar o bairro e a cidade. Então, por exemplo, também para a linha 6 aqui, ó, não tem bairro nem cidade, tá? Vou separar por vírgula os valores, então eu vou dizer bairro igual aqui, ó, Porto. E aí eu vou dizer que cidade é igual Minas Gerais. Onde? Onde o ID for 6. Selecionei, que eu vou tirar aqui. Olha lá. Então, o update funciona dessa forma. Vou pegar o complemento aqui para exemplificar. Ó, eu vou dizer que o complemento é igual a null. E eu não vou dizer para quem, tá? Então, o que ele vai fazer... Na verdade, eu vou colocar outro complemento. Vou colocar um complemento igual a teste. E não vou dizer para quem. Ele vai executar. E olha lá, ó. Como eu não dei o where, então ele fez para todas as linhas da minha tabela. Então, por isso que eu brinquei ali que é um pouco perigoso de fazer o update sem um where, né? A gente brinca que quando a gente vai fazer o update, a primeira coisa que a gente escreve no update é o update where já.
Então, isso aqui é update where e vai montando aos poucos, porque caso a gente execute sem querer, né, um update ele vai dar um erro porque está mal escrito. Então a gente já começa, já deixa o where aqui, não ter perigo de, sem querer, executar o update. Certo? Bom, então o where dele funciona como o do from, do select from, então eu posso usar o where onde um campo for igual a alguma coisa, e end outro campo outra coisa, end de novo, então não tem problema, dá para usar dessa forma. E o outro campo, eu vou deixar aqui escrito, test where id igual a 6, tá? Então, aqui a gente aprendeu como é que a gente altera uma linha. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para deletar uma linha. Bom, o processo de deletar também, ele é perigoso, a gente tem que usar o where. Então eu vou deixar o where escrito e eu vou escrever o delete. Então, delete. E aqui o delete é bem simples até. Eu vou dizer delete from e eu vou dizer a tabela. Então, delete from o endereço. Quando o ID for igual a 1. Tá? Se eu executasse o código dessa forma, ele vai limpar a tabela. Então, por isso que ele é perigoso. Então, eu vou usar o where. Então, o where é de igual a 1. Eu também posso usar o end, onde a rua for igual a um valor. Ou posso usar só a rua também, que é um pouquinho mais perigoso, dependendo do jeito que a gente for fazer. Então, o where onde a rua for igual a... aqui, ó. Rua Jacob Baini. Vamos ver se deu certo. Ó, apagou. Poderia usar o like também, como a gente viu lá no select, mas é um pouco perigoso, a gente está falando de delete aqui. Então a gente pode usar o próprio campo ID. Então, onde ID igual a 1, quero deletar também. Certo? E só para exemplificar aqui, se a gente não usar o where, no delete ele deleta toda a tabela, tá? Alguns SGBDs, eles têm como criar uma seção, vamos dizer assim, antes de tu começar a fazer essas alterações, e no final tu executar um comando que, digamos assim, tu abre uma sessão, tu executa alguns inserts, alguns updates, alguns delete, e no final dela tu pode salvar aquilo que aconteceu. Né? Digamos, ó, eu fiz um monte de insert, de update, eu quero realmente validar isso, quero salvar, quero ter certeza que isso funcionou, que é para acontecer. Aí a gente usa um comando que é chamado commit, que valida aquilo, né? Confirma aquilo. E, por exemplo, digamos que depois que a gente abriu a sessão, a gente fez uns comandos e a gente quer retornar eles. Então a gente usa um comando chamado rollback. Então o Oracle, se eu não me engano, trabalha com isso. A maioria dos bancos faz isso de forma automática, ele já, a cada código que a gente executa, ele já confirma. O Oracle, eu me lembro que é um deles que tem como tu abrir a sessão e no final de tudo usar um comando específico para confirmar aquilo que tu fez, ou usar um comando de rollback para desfazer tudo aquilo. Então, se a gente tivesse isso aqui, a gente poderia dar, por exemplo, agora um rollback e ele retornaria com os dados da nossa tabela. Tá? Não é o caso, mas a ideia era essa. Deixa eu ver que eu tô aqui. Ah, não. Então, a ideia aqui era justamente entender um pouco como é que a gente faz o update, faz o delete. Então, nos dois, a gente vai sempre cuidar para usar o where. E aí, com isso, a gente já tem uma base boa para os próximos vídeos que vem depois, próximo módulo, que a gente vai usar banco de dados. Então, a gente já sabe criar uma tabela, a gente já sabe inserir, fazer o update e deletar. Isso, para nós, já serve, né? E já nos ajuda bastante no dia a dia aí e nos próximos vídeos que a gente vai ter com relação ao desenvolvimento. Perfeito? Então era isso, pessoal, para esse vídeo.
e até o próximo.